Hoje eu vou te indicar 4 dramas pra você assistir chorando. Igual eu assisti. Aí você já assiste, já dá um like nesse vídeo, porque eu precisei sofrer muito pra poder te indicar esses dramas, tá? Vamos lá. Para começar, vamos falar de Goblin, um clássico bem feito, sem defeito, de 2016. Goblin conta a história de Shin, um homem que era um lutador lá da era Joseon e que acaba morrendo e sendo destinado a se tornar um Goblin. O que é um Goblin? É uma criatura mística, como se fosse um duende lá da Coreia do Sul, mas o nome mesmo é Goblin, que é um ser imortal, que tem diversos poderes e que precisa achar a sua amada para que ela tire a espada de seu peito. A espada que o matou está lá fincada, mas só a mulher destinada a ser a mulher dele é que poderá retirar essa espada. Essa é uma sinopse muito resumida da história de Goblin. É uma história triste, muito triste, por como ela começa, né? Por nosso protagonista já estar fadado à imortalidade mesmo sem querer, né? Por ele ter que ficar procurando alguém a história toda. Por quem é esta pessoa? Qual é o destino que essa pessoa tem traçado nela, não é mesmo? Então, o Goblin é um personagem cheio de tristeza, cheio de rancores e que vai ao longo da história mostrando uma faceta engraçada, uma faceta assim romântica, né? Uma faceta de amante, mas que você vai precisando ir cavucar nessa história. E quando você cavuca, você chora. Você chora porque as coisas não vão do jeito que a gente quer, sabe? Não é uma história para agradar o telespectador, é uma história que corre da maneira que ela tem que correr. No final, talvez você fique feliz, talvez você não fique feliz, mas o que importa é que o meio é cheio de amor, cheio de humor, cheio de amizades, cheio de tristeza, porque se trata de uma história fictícia, mas que carrega muitas coisas da vida real. Portanto, se prepare para pegar o seu lencinho e enxugar as suas lágrimas em diversos capítulos. Vamos falar de Mr. Sunshine, a outra indicação para um drama que você chore. Chore porque se trata de uma história real triste. Fala da tentativa de independência da Coreia do Sul contra o Japão, na época em que ela nem mesmo era Coreia do Sul e sim Joseon. E aí é uma história de guerra. E na história de guerra, o que acontece? As pessoas vão morrendo, elas vão ficando pelo caminho. Então, é como se fosse um Grey's Anatomy misturado com guerra. Se prepare para não se apegar a nenhum personagem, porque todos estão lutando pelos seus ideais. E eu estava vendo Hamilton, uma peça da Broadway outro dia, em que ele dizia da seguinte maneira: no que é que você acredita? Se você não acredita em nada, então não há nada para você morrer por. É isso. Eles em Mr. Sunshine morrem pelo que eles acreditam. Você vai ter um cheirinho de romance, você vai ter um cheirinho de humor, mas principalmente terás, meu irmão, uma refeição de história coreana. Entendeu o que eu quis dizer? Cheiro, cheiro, refeição. Não sei se fez muito sentido, mas cá estou eu. Você vai aprender sobre a história da Coreia do Sul contada pelos seus revolucionários e que são capazes de tudo, de dar tudo o que tem para que a Coreia seja livre. E bom, o bom é saber que eles conseguiram. Hoje em dia a Coreia do Sul é uma das maiores potências desse mundo e exporta sua cultura para o resto da humanidade. Então sabemos que as vidas destes heróis revolucionários não foram em vão. O seu choro vai vir justamente para entender tudo que os revolucionários perderam para que encontrassem a liberdade. Uma curiosidade, inclusive, é que a autora de Mr. Sunshine é a mesma autora de Goblin, que é a mesma autora de Descendentes do Sol, que é a mesma autora de Secret Garden. Então é uma autora que, sim, quer te fazer chorar enquanto ela conta as histórias dela. Terceiro drama: Pousando no Amor. E eu vou falar que eu chorei muito com este dorama, porque ele conta a história de um casal que se apaixona num encontro inusitado na Coreia do Norte, que depois precisa se separar. Mas essa sinopse pequena não faz jus ao tamanho, à grandiosidade
desta história. Enquanto a gente estava falando de Mr. Sunshine, uma história pela revolução, né, pela união da Coreia contra o Japão, a gente está falando agora em Pousando no Amor de duas terras divididas por opiniões políticas, por culturas, pelo tempo, pela tecnologia. São diversos os fatores que separam os nossos protagonistas, mas o amor os une. Olha só que poetisa que eu tô hoje. Só que, gente, às vezes amor não é o suficiente para algumas coisas. E é nisso que você chora, porque por mais que haja amor, às vezes o amor não é suficiente. Então, sobra tristeza, sobra revolta, sobra vontade de lutar, sobra vontade de proteger, sobram várias outras coisas, enquanto o amor preenche os outros espaços vazios. Pousando no Amor é poético, é político e é visual. Pousando no Amor é sobre atuação, é sobre romance, é sobre entender que mesmo separado, você pode estar junto de alguém. Então, se prepare para chorar por diversos motivos. Falando sobre separação, como se Coreia do Sul e Coreia do Norte não fosse suficiente, vamos falar sobre o próximo dorama, Scarlet Heart Hyo, que é uma separação temporal, uma separação de história, porque a nossa protagonista vive nos tempos atuais e acaba sendo puxada para a época Goryeo da Coreia do Sul. Te lembra Mr. Queen? É parecido com Mr. Queen, inclusive tem card aqui de vídeo explicando a história de Mr. Queen. É parecido, mas é diferente. Então, a protagonista vai lá para a época Goryeo e tem que viver, né? Porque viu que já que foi transportada tem que fazer alguma coisa, porque ela caiu de paraquedas ali. E é uma história triste. É uma história triste, é um protagonista muito triste, é uma protagonista muito feliz, muito desenvolta, uma mulher muito segura de si, mas que cai ali numa família de príncipes com diversas questões, tanto políticas, pelo principado deles, mas também emocionais, de traumas. E o nosso protagonista, ele é fechado, ele é durão, não se preocupa com muitas coisas, mas enquanto na verdade ele está ali apaixonado pela protagonista. Se prepara para chorar, minha irmã, porque o final, vou te dizer, não agradou ninguém que assistiu. Então, já vai sabendo que você vai passar raiva, mas que você vai se apaixonar pela história, porque todo mundo que assistiu esse drama quer uma segunda temporada. Sinal de que assistir tudo e se decepcionar com o final não foi tão em vão assim. Um dorama bônus pra você, eu sei que eu falei que eram 4, mas eu vou te dar um bônus. Na verdade, não é um drama que te faz chorar, mas é um drama com uma história triste do começo ao fim. Just Between Lovers conta a história de duas pessoas que se encontraram num desastre e aí vão vivendo a vida com esses traumas deste desastre. Depois, no futuro, eles se encontram e eu acho que é um drama que fala muito sobre a vida real, porque ninguém vive um trauma desse, né? Acontece um grande desastre na sua vida em que você perde diversas pessoas, em que muitas pessoas do país perdem pessoas e a pessoa vive bem. Se você assistiu Tomorrow With You, nunca falei desse drama aqui no canal, posso falar pra você sobre se você me pedir aqui nos comentários, mas em Tomorrow With You o casal também sofreu um desastre e eles falam que é mais triste pra quem fica do que pra quem se foi, porque quem fica se sente culpado de ter ficado vivo. E é com essa culpa que os protagonistas de Just Between Lovers vão vivendo. Então não é um drama que exatamente vai te fazer chorar, mas é um drama triste pela essência da história deles. Então você vai ver duas pessoas traumatizadas tentando encaixar seus traumas no amor. E aí você vai ver, é quase uma terapia. O drama é quase assim, você assistir duas pessoas fazendo terapia, tentando se curar do trauma e conseguir vivendo. É basicamente isso. Por isso não é pra chorar, mas pode ser que você chore em algum momento. Gostou das indicações? Eu espero que sim. Espero principalmente que você tenha gostado tanto que tenha chorado. Entendeu? Sacou? Se você assistiu algum drama, já deixa aqui nos comentários o que você achou deles. E se você não assistiu, vai lá, assiste, depois volta pra dizer que eu te dei ótimas dicas, porque eu sei que eu te dei. E aqui no Drama Dorama a gente só tem uma regra. Eu te vejo na próxima ou na anterior. É você quem decide a ordem. Annyeong!